Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Noemi Constantino, faço parte do grupo composto pela Ana Cláudia Alves, a Fabiana Ferreira, a Yara Sintra, o Igor Monsueto e a Pamela Costa. Nós somos estudantes da escola Takashi Morita e hoje vamos falar um pouco sobre acessibilidade, a adaptação dos cadeirantes no ambiente empresarial. A acessibilidade de cadeirantes dentro das empresas é um desafio enfrentado por muitas delas. As empresas não estão prontas para receber as pessoas com esse tipo de deficiência. O desafio começa desde as publicações de vagas, onde normalmente nem sempre tem disponíveis vaga para as pessoas com deficiência. Algumas empresas alegam que não abrem vaga para esse público por não ter arquitetura, transporte adaptado, falta de infraestrutura, como rampas, semáforos inteligentes, entre outros. Essas situações são prejudiciais para as pessoas com deficiência que precisam de emprego e não conseguem. Em alguns casos, podem até conseguir, mas as empresas são muito longe, dificultando ainda mais o acesso. Se as empresas trabalhassem para criar um ambiente que seja adepto para os cadeirantes, além de estarem melhorando a visão da empresa para os demais em volta, melhoraria o clima organizacional dentro da empresa, onde todos poderão ver a diversidade e como ela é aceita. A acessibilidade é importante, porque garante que as pessoas cadeirantes e contra as deficiências tenham o direito de ir e vir sem prejudicar a segurança e integridade física. Essas pessoas acabam ficando excluídas do convívio em sociedade por conta de algumas dificuldades. Boa noite, professora. Meu nome é Fabiana. Vou falar um pouco sobre a introdução da nossa acessibilidade, né? O conceito de acessibilidade é descrito na legislação brasileira como a condição para a sua utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistema e meio de comunicação e informação, por pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Decreto número 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Quando falamos em um local de trabalho acessível, automaticamente vem o pensamento de acessibilidade física ou arquitetônica, que seria a adequação dos serviços com rampas de acesso para cadeirantes, sinalização em braille e banheiros acessíveis. Porém, não é só isso que torna um local de trabalho acessível. Isso também inclui a acessibilidade digital, onde a tecnologia da informação e comunicação ajuda a trabalhar as questões de inclusão para o convívio social, que chamamos de acessibilidade institucional. O objetivo é garantir que as portas sejam abertas para todos os indivíduos, incluindo pessoas com deficiências. Mas não são apenas as pessoas com deficiências que se beneficiam de locais de trabalho acessíveis. Isto ajuda também as empresas a aumentar a produtividade e garantir que um conjunto mais amplo de talentos possam entrar, permanecer, crescer no emprego. Quando é contratado um funcionário com deficiência, a empresa contratante deve se preocupar não somente com a inclusão social, mas também adaptar o ambiente para recebê-lo. Atualmente, a falta de arquitetura adequada é uma das principais barreiras para o cumprimento da lei de cotas. Isso de acordo com a arquiteta Virgínia Rodrigues. Ela é especialista em automação residencial e predial e adaptações para pessoas com deficiência. Segundo ela, muitas das grandes companhias já têm prédios construídos de acordo com as normas de acessibilidade. Mas nos segmentos de média e pequenas empresas há muito a fazer. O investimento financeiro é considerável.
fazendo com que médias, pequenas e microempresas adiem às reformas e adequações, deixando de contratar profissionais com alguns tipos de deficiência. Para a arquitetura, para a arquiteta, a arquitetura deve ser feita às escadas, degraus e instalações sanitárias, com medidas reduzidas e assim são as principais e assim esses são os principais obstáculos na contratação e a permanência de deficientes. Tema. O tema abordado foi escolhido com o intuito de entender como é a adaptação de pessoas deficientes no ambiente de trabalho, pois mais do que contratar um funcionário com deficiência, uma empresa preocupada com a inclusão precisa também adaptar o ambiente de trabalho para recebê-los. A ausência de uma arquitetura adequada para as necessidades desse público é atualmente uma das principais barreiras para o cumprimento da lei de cotas. Esse tema é excelente para se aprimorar as constantes mudanças no perfil dos cadeirantes dentro de cada empresa e o que as empresas fazem para se adaptar às necessidades do ambiente de trabalho de cada deficiente. Problema. Antes de começar a traçar projetos de acessibilidade, é necessário refletir sobre o objetivo das iniciativas. Nem sempre é possível viabilizar todos de uma vez só, mas um planejamento anual pode prever ações pontuais a fim de melhorar o acesso de pessoas com deficiência. Dentre diversas dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes que necessitam melhorias estão: falta de acessibilidade nas ruas, estacionamentos e comércios, preconceitos, dificuldades no mercado de trabalho, pessoas impertinentes, acessibilidade em transporte público, banheiros adaptados divididos por sexos, dificuldade com mãos sujas, locomoção dentro de casas, rua inadequadas e etc. Hipótese. O objetivo pode ser aumentar o acesso ao transporte público, especialmente para as pessoas que moram em bairros e comunidades, aumentar o conhecimento sobre o serviço público e informações sobre as suas funcionalidades, espaço na comunicação para que pessoas com deficiência informe sobre suas necessidades especiais, aumentar as parcerias e apoio de instituições públicas no desenvolvimento de projeto. Alcançando esse resultado, não é só contribuímos para a vida das pessoas com deficiência, mas também com o planejamento da cidade como um todo. Depois do objetivo, começa a pensar no projeto. Levantamento de dados, informações sobre as áreas a ser estudadas e possivelmente melhorada. Análise do objeto ou serviço em questão para levantar as características tecnonormais vigentes e outras especificação. Buscar desse depende muito de cada caso. Muitas vezes a intensidade inclui vários agentes na construção conjuntas. Justificativa. O tema foi selecionado por conta de nos aprofundar em como funciona a adaptação de um cadeirante no ambiente de trabalho em uma empresa, já que contrata um funcionário portador de deficiência, a inclusão social. Algumas preocupações para a empresa, como a adaptação no ambiente onde aquele funcionário irá realizar suas funções, entre outras. A falta de uma arquitetura adequada desse público atualmente é um dos principais obstáculos para o cumprimento da lei de cota. Encontramos uma excelência neste tema para prestarmos mais atenção. Mudança no perfil de cadeirante dentro de cada empresa e quais atitudes tomadas pela empresa para realizar a adaptação na empresa para poder suprir do cadeirante existe no quadro de funcionário da empresa. Objetivo geral. O objetivo central desse trabalho é analisar os desafios encontrados
pela empresa para a inclusão de pessoas portadoras no ambiente de trabalho. Objetivo específico: reconhecer as ações desenvolvidas para a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, identificar a percepção dos funcionários em relação à inclusão de portadores de deficiência na empresa. Objeto de estudo: descrever o perfil profissional exigido pela contratação de portador de deficiência. O início da acessibilidade. O termo acessibilidade surgiu na década de 40, onde dela veio essa definição baseado nas condições de uma pessoa com deficiência. A acessibilidade, ela é utilizada como a segurança e autonomia total e assistida na sociedade em espaços de lazer, transportes, locais públicos, sistemas, meio de comunicações e informações por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. No entanto, essas pessoas ainda não eram ouvidas, então elas batalharam pelos seus direitos, onde no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 1981, esse grupo de pessoas buscaram conseguir visibilidade, então aproveitaram essa data para reivindicar os seus direitos, com o intuito de criar leis e movimentos a fim de oferecer igualdade e oportunidade a todos. Em meados da década de 90, evidenciou a necessidade de discutir a importância de introduzir a acessibilidade de forma geral, não apenas às pessoas com deficiências, pois todos têm o mesmo direito. No ano de 1993, a ONU publica normas sobre a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, contemplando a acessibilidade como uma área fundamental para a igualdade de participação. A norma sobre a acessibilidade diz o seguinte: os Estados devem reconhecer a importância global das condições de acessibilidade para o processo de igualdade de oportunidades em todas as esferas da vida social. No interesse de todas as pessoas com deficiência, os Estados devem iniciar programas de ação que visem tornar visível o meio acessível, o meio físico, tornar medidas que assegurem o acesso à informação e à comunicação. No Brasil, a acessibilidade teve um marco em 1988, onde a Constituição brasileira foi publicada. Nela tinha como objetivo garantir os direitos sociais e individuais das pessoas no Brasil, inclusive das pessoas com deficiência. A partir daí foram surgindo outras leis para garantir a inclusão e a acessibilidade. A acessibilidade atualmente. Bem, a principal problemática deste artigo gira em torno da inclusão social dos cadeirantes nas relações trabalhistas e diárias de sua vida. Por exemplo, o acesso aos ambientes de lazer e ao mercado de trabalho. A introdução humana na sociedade ocorre através de um complexo social que será averiguado com vistas à promoção de políticas sociais voltados para a inclusão daqueles seres humanos na civilidade. Já que, como sujeitos de obrigações e de direitos, também têm que ter os seus direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. O poder público possui uma função relevante no processo de inclusão social de pessoas portadoras de deficiência, pois são os principais responsáveis pelas políticas de inclusão. A legislação brasileira disponibiliza equipamentos jurídicos de integração social para exercício do direito ao trabalho profissionalizante. Entre os exemplos estão a promoção da acessibilidade nas escolas, universidades e estabelecimentos parecidos.
O incentivo de órgãos e instituições para a contratação de portadores com deficiência seja realizada, tendo a plena consciência de que os serviços podem ser realizados com excelência por todos, e não só por aquelas pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. Em relação ao lazer, a instalação de rampas, pisos adaptados, estruturas físicas, elétricas nos principais locais que foco é cultural. Divertimento é imprescindível. E com isso, o grau de intelectualidade da sociedade brasileira também irá aumentar, significando a integração dos usuários de cadeiras de rodas a estes ambientes de lazer e assegurando o direito de lazer deles também, visto que o exercício da cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, Constituição Federal, artigo 3 de 1988, servindo como embasamento o principal norte para o cidadão, ou seja, uma pessoa de direitos civis, sociais e políticos em um Estado que se define como democrático de direito. A entrada ao mercado de trabalho, ao lazer e demais direitos sociais deverão ser efetuados de maneira plena e satisfatória, segundo a ilustração do artigo 5 da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Planejado como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a promoção do bem, bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras maneiras de discriminação. Olá, meu nome é Igor. Darei continuidade à apresentação do trabalho sobre a adaptação dos cadeirantes no ambiente empresarial. Meu subtítulo é o 7.2, Acessibilidade no ambiente de trabalho. O trabalho é um dos fundamentos da existência da nossa sociedade. A maneira com que ele se realiza tem mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças ocorridas na sociedade. No mundo contemporâneo, o trabalho está relacionado ao modo de produção capitalista e às mudanças no modo de vida devidas à modernidade, sendo definido por Gertz como atividade que se realiza na esfera pública, solicitada, definida e reconhecida útil por outros além de nós. E a este título é remunerada. Os escritos de Marx, dentre outros, iluminam a compreensão sobre o trabalho. Marx examina diversos aspectos do conceito e discorre sobre seu caráter universal e intrínseco à espécie humana. O autor afirma que o trabalho é um processo que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Um processo de transformação da natureza com o objetivo de torná-la útil para a vida. Diferente dos animais, o resultado do trabalho já existe idealmente na mente humana. Uma atividade orientada para um determinado fim, momento em que ao transformar a natureza, o homem transforma a si mesmo. Esse movimento de transformação da natureza possibilita a geração de um valor de uso. Após definir o trabalho enquanto relação de transformação entre o homem e natureza, Marx fala sobre o caráter assumido por ele na sociedade capitalista. No capitalismo, o produto do trabalho deixa de possuir apenas um valor de uso para adquirir um valor de troca. Conforme bem aponta o autor, o capitalismo não fabrica sapatos por paixão aos sapatos. Nesse sentido, o valor de uso não é um fim em si mesmo, mas antes meio de gerar valor de troca ao produzir um artigo destinado à venda. Assim, os meios de produção, a força de trabalho e a matéria-prima
são empregados com o objetivo de gerar uma mercadoria que tenha um valor de troca, ou seja, as pessoas paguem determinada quantia monetária para adquiri-la. Marx define ainda que, ao deixar de ser fim e passar a ser meio, o trabalho na sociedade assume um caráter de alienação, por diversas razões, e entre elas, nem sempre a remuneração do trabalhador permite que compre o produto do qual participa do processo de produção, ou subdividir tarefas sempre em busca da maior produtividade desconecta o trabalhador do produto de seu trabalho. Ele conhece apenas uma parte do processo e não todo ele. O trabalhador não é o dono dos meios de produção, apenas vende a sua força de trabalho. Neste cenário, onde o indivíduo não produz as mercadorias que necessita, abre parênteses, o que produz não é o trabalhador, mas sim dono dos meios de produção, fecha parênteses. Como fará então para garantir a sua sobrevivência? É nesse ponto que fica evidente a centralidade do trabalho na sociedade. É por meio dele que o indivíduo tem acesso à esfera social, na medida em que parte do valor de troca gerado por seu trabalho é representado pela remuneração, o que permite comprar coisas que utiliza e que, por sua vez, não produz. Conforme afirma Gertz, o indivíduo se insere em uma sociedade de trabalhadores, diferente de qualquer outra sociedade que já tenha existido. Embora o advento da sociedade de trabalhadores tenha se dado há relativamente pouco tempo, as transformações ocorridas no modo de produção capitalista são vertiginosas. Das grandes fábricas que surgiram na Revolução Industrial ao mercado globalizado atual, as transformações no modo de produção capitalista propiciaram também transformações nas formas de relação estabelecidas entre o homem e a compra e venda da sua força de trabalho. Não cabe nesse texto relatar detalhadamente o curso histórico dessas importantes transformações, mas antes delinear o impacto delas sobre o trabalho atual, visto que, segundo Marx, o que distingue as diferentes épocas econômicas não é o que se faz, mas com que meios de trabalho se faz. O século XX assistiu a um processo de evolução tecnológica nunca visto antes. Constatação essa amplamente corroborada em todas as esferas da vida humana. Tal movimento impactou sobre o trabalho e os meios para sua realização, transformando-os acentuadamente a partir das décadas de 1970 e 1980. Autores como Antunes enumeraram diversas mudanças ocorridas nesse período. Desenvolvimento de novas tecnologias na área da automação, robótica e microeletrônica. Essas transformações foram essenciais para aquelas ocorridas nas relações de trabalho e de produção do capital, bem como para desencadear um processo conhecido como crise do trabalho. Ao abordar a crise do trabalho, o autor fala sobre a crise da sociedade do trabalho. Antunes afirma que o trabalho ainda ocupa um papel central em nossa sociedade, à medida que se trata de uma sociedade produtora de mercadorias. Entretanto, afirma ele, que precisamos atualmente de uma redução quantitativa e qualitativa no trabalho, situação que desfavorece a classe trabalhadora. Antunes e Alves indicam as principais tendências desse processo. Seriam a redução do proletário industrial e, consequentemente, o aumento do trabalho preconizado. Agora, a Yara dará continuidade na apresentação. Eu passo a voz para ela. Muito obrigado. Metodologia. A abordagem adotada no desenvolvimento do trabalho
é embasado em pesquisas de caso, onde será feita uma entrevista com um portador de deficiência locomotiva, funcionário de uma prefeitura, e nessa entrevista será abordado como é sua rotina diária, quais são as dificuldades encontradas e como foi sua adaptação. No presente capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos propostos aos estudos, entre eles as características da pesquisa, população-alvo, o método de coleta e análise de dados, a definição constitutiva e operacional dos termos. Referente à acessibilidade no ambiente empresarial, iniciamos o estudo conhecendo as leis que foram criadas para a inclusão de pessoas com deficiência. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Lei da Pessoa com Deficiência. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidades reduzidas e das outras providências. A acessibilidade é importante porque garante que as pessoas com mobilidades reduzidas ou com necessidades especiais tenham o direito de ir e vir sem prejudicar a sua segurança e integridade física. Essas pessoas acabam ficando excluídas do convívio em sociedade por conta de algumas dificuldades.